Boa noite, minhas ovelhas. Boa noite, que Deus abençoe você, a sua família. Também os amigos que estão aqui conosco na nossa live agora, da IASD Universitária. Muito obrigado pela tua participação conosco. Você pode também colocar aí um comentário no YouTube, falando e agradecendo a Deus por tão lindo louvor que nós temos ouvido aqui nessa noite. Amém? Amém, que lindos louvores. Obrigado aos músicos pelo louvor, também pelo momento de oração. Eu vou pedir para você pegar o seu telefone, o teu smartphone, o teu celular ou tablet, que se você quiser agora, e abrir no YouTube. Você tem aí o app do YouTube? Eu tenho aqui. Eu já fiz isso, mas eu vou repetir agora. Porque a hora que eu mandei o link do YouTube, só permitiu mandar para 5 grupos. E hoje você é tipo aquele tio que fica mandando um monte de mensagem nos grupos. E você pode me ajudar nisso, por favor. Não é política, não é nada que vai ficar ruim para a família. Então você pode mandar esse link também. Como é que você vai fazer? Vai entrar no YouTube, eu estou aqui assistindo a live desde a hora do louvor. Vai colocar na parte que está escrito ali, compartilhar, que é uma flechinha para o lado que eu estou olhando o celular direito, tá bem? Clica ali, compartilhar. Eu faço assim, eu pego o link e quando eu clico ali, aparece para mim o link, eu já vou direto no WhatsApp. E dá para mandar para 5 grupos ou para 5 pessoas. E eu mandei semana passada para um amigo meu, lá no interior de São Paulo, no interior do Vale de São Paulo, mandei para ele e ele me mandou uma mensagem assim: pastor, muito obrigado. Eu precisava lembrar que Jesus está voltando. Amém por isso? Uma mensagem simples, mas é um link compartilhado. Compartilha aí também. E já que você está na live, você tem o joinha ali, você pode clicar em cima. E é tipo, gostei dessa live. Por quê? Porque isso faz com que o algoritmo do YouTube, ele entenda que é importante o que está acontecendo aqui nesta transmissão. E é muito importante. Nós estamos abrindo e estaremos abrindo aqui a palavra de Deus. Obrigado aí por compartilhar, tá bem? Você que está na live com a gente, aqui, eu quero pedir para você colocar o teu joia, comentar, manda uma boa noite para quem está aí. Às vezes o pessoal está pedindo oração aí nos comentários. Escreve, vou orar por você, porque nós temos orado durante a semana, amigos, pelo pessoal que tem deixado os comentários ali na nossa live. E orado também pelos pedidos de oração da igreja. Nós vimos nos últimos dias, aqui, nos últimos domingos, a promessa. Aí os sinais da promessa. E hoje, eu quero ver com você um tema que me chama muito a atenção. Porque eu tenho visitado as famílias da igreja e alguns amigos da igreja, e eles têm me perguntado assim: pastor, foi Ellen White que instituiu o sábado na igreja adventista? E eu falo, não foi Ellen White. Sabe quem que despertou essa luz sobre o sábado para a igreja adventista? E a ponto da igreja chamar-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Quem foi que deu esse start? Quem foi que fez com que alguém despertasse para isso? Uma senhora chamada Raquel Wax, ou Rachel Wax, como você preferir. Ela era metodista. Daqui a pouco entendeu pela Bíblia que o sábado era o dia e é o dia do Senhor, e ela se tornou batista do sétimo dia. Quando veio o movimento milerita, isso lá na primeira parte do século XIX, veio o movimento milerita, Guilherme Miller pregando que Jesus estava prestes a voltar, ela, Raquel, se tornou milerita. E veio um negócio chamado Grande Desapontamento em 1844, no dia chamado 22 de outubro, um desapontamento porque Jesus não veio, e ela começou a congregar uma igreja parecida com a nossa. Até então, os adventistas, os que aguardam a volta de Cristo, não guardavam o sábado. E ela foi à igreja. Um pastor chamado Frederick Weller estava pregando a palavra de Deus. E pregando que nós precisamos nos preparar para a volta de Cristo. Ele não veio, ele virá. E ele pregou com muito entusiasmo. A saída, a Raquel chegou para ele e falou assim, como algumas irmãs fazem carinhosamente com os pregadores: eu gostei muito do seu sermão, foi muito bom. Uma excelente mensagem, só tem um probleminha. Você diz que vai ver Jesus voltar, mas você não guarda o sábado.
E o pastor Weller despertou para isso e falou assim: por que a gente não guarda o sábado? E começou a estudar a palavra de Deus. E você sabe que há 250 textos na Bíblia falando para se guardar o sábado? Quantos textos? 250 textos na palavra de Deus falam assim: deve-se guardar o dia do sábado. E aí a pergunta que me fizeram essa semana: mas pastor, se o dia da promessa é o sábado, por que a maior parte das pessoas guarda o domingo? E eu também já fiz esta pergunta para mim mesmo. Quando estudava a palavra de Deus, eu falei assim: como é que pode? O sábado está na palavra de Deus, com muita ênfase, 250 vezes. É o dia do Senhor, é muito claro o sábado na palavra. Jesus não aboliu o sábado, Jesus veio para confirmar o sábado. Jesus morre numa sexta-feira, no sábado ele descansa, no domingo ele ressuscita. E aí alguns entendem e pensam: ah, mas Jesus ressuscitou no domingo, por isso que tem que guardar o domingo. E eu quero dizer para você que há 8 textos na Bíblia falando sobre o domingo. 8 textos. E todos eles no Novo Testamento. Mas nenhum deles fala para guardar o domingo. Nenhum deles. E quando você vai na história da igreja e vê os registros da história da igreja, até o 4º século, a primeira parte do 4º século, os primeiros 12 anos do 4º século, se guardava o sábado como o dia do Senhor. É claro que se celebrava a ressurreição de Jesus no domingo. A ressurreição de Jesus é tão importante quanto a morte de Cristo. É tão importante. Mas agora, até a primeira parte do 4º século, não se guardava o domingo, se guardava o sábado. O que ocorreu nesse movimento para que se guardasse o domingo? Mas antes, eu quero ler os 8 textos com você da Bíblia que falam sobre o dia de domingo na palavra de Deus. O primeiro está em Mateus capítulo 28, verso 1. São todos textos do Novo Testamento. Mateus 28, verso 1. E o texto da palavra de Deus vai aparecer aí para você também, está na tela. Diz assim: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana. Então, o primeiro dia da semana na Bíblia é chamado de domingo. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Ok? No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Esse é um texto. O outro texto está no Evangelho de Marcos, capítulo 16, o verso 1 e o verso 2. Marcos, o Evangelho, 16, o capítulo, verso 1 e o verso 2. E eu vou ler aqui na minha Bíblia. E está escrito assim: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Passado o sábado. No sábado não se comprava nem se vendia na Bíblia. Esse é o outro texto, passado o sábado. Então começa o primeiro dia da semana. Há um outro texto aqui, João capítulo 20, o verso 1. Outro texto aqui da palavra de Deus, João 20, verso 1. É importante ler para você entender que a palavra de Deus fala do primeiro dia da semana, fala do domingo, mas nenhum dos textos fala-se para guardar o domingo. Olha esse texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Primeiro dia da semana, domingo. Jesus ressuscitou no domingo, nas primeiras horas do domingo, e ela foi ver o sepulcro. Há um outro texto aqui, verso 19 do mesmo capítulo 20, diz assim: ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Jesus já havia ressuscitado e agora ele visita o lugar chamado cenáculo, no primeiro dia da semana, aonde estão os discípulos. Há um outro texto, no livro de Atos, capítulo 20, verso 7. Atos, que é o próximo livro, capítulo 20, o verso 7. E diz assim o texto bíblico, Atos 20, verso 7.
no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Está falando de um culto que Paulo está fazendo no primeiro dia da semana, mas não se manda, não se ordena guardar o domingo, o primeiro dia da semana. Tem um outro texto que é 1 Coríntios, capítulo 16, escrito pelo apóstolo Paulo, no verso 2. 1 Coríntios 16, verso 2. Eu quero ler para você. É importante você compreender isso. 8 textos. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não se façam coletas quando eu for. Paulo está falando assim, separe a sua oferta, mas no primeiro dia da semana, que é o domingo. Segundo dia da semana, segunda-feira. Terceiro dia da semana, terça-feira. Quarto dia da semana, quarta-feira. Quinto dia, quinta-feira. Sexto dia, sexta-feira. E o sétimo dia é o sábado. E o primeiro dia, o domingo. Eu quero mostrar para você algumas imagens aqui. Se não está na Bíblia, essa é a pergunta. Se não está na Bíblia, aonde que a gente pode encontrar a mudança do sábado para o domingo? Aonde foi que mudaram? Quando foi que mudaram o sábado para o domingo? A gente encontra isto na história. E na história diz que nós precisamos ir e visitar um lugar chamado Roma, ou o Império Romano. Nessa época do ano 300, depois de Cristo, o imperador de Roma vou falar para você o nome, Maximiano. Esse é o imperador de Roma, Maximiano. Ele tem um filho chamado Constantino, que nasceu na Sérvia. Ele é sérvio. E ele tem um cunhado chamado Maxêncio. E esse Maxêncio, quando percebe que Maximiano morreu, ele toma o poder, toma Roma. Ele toma Roma, toma o poder para ele de Roma. E Constantino está próximo ao pai, que o declarou como imperador. E as tropas também o declararam como imperador. Eu não sei se você já viu esse sinal alguma vez. Ali tem um sol e aqui tem uma cruz. Já viram a junção desse sinal alguma vez? É esse sinal aqui, ó. Constantino, após ser empossado como imperador, ele está observando e ele está se preparando para ir a uma guerra. E ele observa o horizonte, ele observa o céu. E ele vê este sinal. E ele vê, além do sinal, uma escrita. Ele é um imperador romano. Ele é uma pessoa pagã, ele é um adorador do sol. Só que ele está prestes a enfrentar o seu cunhado na guerra. E ele observa esse sinal no céu. O sol por trás da cruz. Um sinal pagão e uma cruz cristã. Os cristãos eram muitos no império. As perseguições não conseguiram acabar com os cristãos. Constantino, ao ver esse sinal, ele também viu uma escrita no céu. Estava escrito assim, ó, in hoc signo vindis. O que significa essa escrita em latim que ele viu? Com este sinal você vai vencer. Com esse sinal. E aí que junta-se paganismo com cristianismo. Ele viu mais algo escrito. Ele viu a letra X em grego escrito e a letra P escrita em grego também no céu. E esse X é Xi. E o P, quando se lê P em grego, é Rho. E juntas esse X e esse P em grego, quando se lê essa palavrinha, essas duas letras juntas, significa assim, Christos. E ele entendeu, com este sinal de Cristo, dos cristãos, eu vou vencer. Colocou nos escudos dos soldados este sinal. E ele venceu a batalha, ele se tornou um imperador, o maior imperador. Tanto que ele muda o império para Constantinopla, que é a cidade que tem uma homenagem ao seu nome hoje, a atual Istambul. E uma linda cidade. Esse sinal, é com esse sinal que ele entendeu que venceu. E ele venceu e ele se tornou cristão. Ele se tornou cristão. E após se tornar cristão, ele tinha que agradar pagãos e cristãos. O que ele faz? Um edito. E o edito dele está aí na tela, e diz assim, ó, que no venerável dia do sol, os magistrados, qual é o dia do sol?
Domingo, o primeiro dia da semana. Sunday. Ok? Não é a sobremesa, que agora tem que chamar de sobremesa. Sunday. Em alemão também você pode ouvir o dia do sol. Muito fácil. E ele fez esse decreto, que no venerável dia do sol, o primeiro dia da semana, os magistrados e os que residem nas cidades descansem, e que todas as oficinas estejam fechadas, porém nos campos, os que se ocupam da agricultura poderão livremente continuar seus afazeres, pois pode ocorrer que outro dia não seja tão conveniente para sementeiras ou a plantação de vinhas. Ele está falando assim, que no primeiro dia da semana, não se faça nada. Os cristãos da época aceitaram isso, e aí está o edito de Constantino. E você digita no Google o edito, e você vai ver todo o edito. Eu trouxe uma parte do edito. Mas nesse dia, os cristãos falaram assim, vamos seguir o imperador que se converteu. E vamos deixar de obedecer a palavra de Deus como um todo, e vamos fazer essa concessão. Esse é apenas uma concessão, afinal de contas. Alguns pais da igreja já falavam, Jesus ressuscitou no domingo, e nós sabemos pela Bíblia que ele ressuscitou, então vamos fazer uma concessão. Mas não foram todos que fizeram a concessão. A partir desse momento, o cristianismo passou a ser católico, apostólico, romano. Entendem? A partir desse momento. Até então era católico, apostólico. O que é católico? Universal. Uma mensagem universal. Apostólico, a herança dos apóstolos, a doutrina dos apóstolos. Tudo certo até aí. Aonde está o problema? Quando se torna católico, apostólico, romano. Mas cristãos fizeram protestos. Os primeiros protestantes, amigos, não surgiram na Idade Média. Os primeiros protestantes surgem quando esse decreto é anunciado, é feito, é realizado. Deixa eu falar um pouquinho mais para você. Ele fez uma lei para todo o império, ano 321, instituindo que o domingo fosse observado como dia de repouso em todas as cidades e vilas. Qual é o dia do repouso, de acordo com a Bíblia? O sábado. Esse é o dia da promessa, mas foi mudado o dia da promessa. Foi mudado o dia da promessa, mas permitindo que os camponeses prosseguissem em seus trabalhos. Quando você procura o verbete nessa enciclopédia americana, intitulado Sábado, e a mudança do sábado para o domingo, é isto que você vai encontrar. Nós encontramos mais ainda, na grande enciclopédia portuguesa e brasileira, no item domingo, diz assim, a ideia de transpor a solenidade do sábado para o domingo é uma ideia estranha ao cristianismo. Primitivo, o domingo foi justaposto ao sábado, foi ecletismo político de Constantino. E aí o texto ainda diz assim, que queria agradar tanto a cristãos como a pagãos adoradores do sol. Lembra do símbolo? O sol por trás da cruz, com esse sinal você vai vencer? Era isso que ele estava fazendo, ele estava formando um império muito maior, uma dominação muito maior. O sétimo dia foi solenizado por Cristo, pelos apóstolos e pelos cristãos primitivos, até que o concílio de Laodiceia, 364 ano Domini, o ano do Senhor, de certa maneira lhe aboliu inteiramente a observância. Só que, eu quero contar isso para vocês, eu fui a Laodiceia, as ruínas de Laodiceia, na Turquia. Quem vai para Pamukkale, as águas quentes da Turquia, ou quem vai para Capadócia, passa pelas ruínas de Laodiceia e de Herápolis, também citada na palavra de Deus. A arqueologia havia recém descoberto uma igreja. E duas coisas me chamaram na igreja que eu pude observar pelas ruínas que estavam ali. Duas coisas, na igreja cristã lá de Laodiceia. Um tanque de batismo. E a segunda coisa, a lei de Deus ali naquela igreja antiga dos tempos bíblicos. A lei de Deus. E na lei de Deus está escrito para guardar o sábado. Agora veja, fizeram um concílio no mesmo lugar e eles aboliram inteiramente a observância do sábado. E aí foi nesse concílio, e aí você descobre agora, olha, quando foi que foi mudado o sábado para o domingo? Começou com Constantino, mas a igreja que aceitou a ideia de Constantino, ela oficializou, sacramentou e confirmou a mudança do sábado para o domingo. Eu quero mostrar umas coisas para você aqui. No texto de Daniel 7:25, a palavra de Deus
Isso é uma profecia da Bíblia, muito tempo antes de Constantino, muito tempo. No período de Daniel, Daniel esteve na terra da Babilônia, no ano 605 ele foi para a Babilônia, e aí volta um pouquinho, ele ficou ali um bom tempo. Diz o texto bíblico que Deus deu para ele, pela inspiração, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Irmãos e amigos que acompanham o culto hoje à noite, o culto do Deus de promessa. O Deus de promessa tem um dia. Só que haveria um poder que cuidaria em magoar os santos do Altíssimo e também cuidaria em mudar os tempos e a lei. E foi mudado, e aí está a mudança. Estou apresentando para você, o Frei Mauro Strabelli escreveu um livro, e o livro chama-se assim, Bíblia, Perguntas que o Povo Faz. E numa das perguntas, perguntam para ele sobre essa questão da guarda do sábado. E o Frei Mauro Strabelli fala assim, no livro do Êxodo, capítulo 34, verso 28, é dito que os 10 mandamentos foram escritos por Moisés, por ordem de Deus. Né? E ele está colocando ali as palavras. É dito que foram escritos pelo próprio Deus em placas de pedra. E foi assim, Deus escreveu a lei nas placas de pedra, com o próprio dedo. Aí, outra pergunta que surgiu para ele. Podemos agora responder a pergunta acima feita, dizendo que os 10 mandamentos foram realmente dados por Deus. Porque é Deus mesmo que está à base deles. Eles são um modo de comportar-se em relação a Deus e ao próximo. Expressam a vontade salvífica de Deus. Os 10 mandamentos. Esse é o Frei Mauro Strabelli falando no seu livro. Aí, perguntaram para ele no mesmo livro. Os 10 mandamentos dados por Deus são os mesmos ainda hoje? E olha a resposta que ele deu. Ele foi muito sincero. São os mesmos, sem dúvida. Apenas o modo de formulá-los é diferente. Na Bíblia, os 10 mandamentos têm uma formulação. Na catequese da igreja tem outra formulação. A Bíblia tem um jeito, a catequese tem outra, entendem? Então, qual que é esse jeito? É esse aqui, ó. Aqui estão os 10 mandamentos. Eu coloquei aqui para você ver. Aqui está, de acordo com a Bíblia, os mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, lembra-te do dia de sábado para o santificar, 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, honra teu pai e a tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo. E na catequese, como que é? Aqui, ó. Amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas de guarda, honrar pai e mãe, não matar, não pecar contra a castidade, não furtar, não levantar falso testemunho, não desejar a mulher do próximo e não cobiçar as coisas alheias. Aqui estão os mandamentos na Bíblia e na catequese, ok? E aí está a formulação. O Frei Mauro está falando assim, na Bíblia tem um jeito, na catequese tem outra, e é de verdade. E a minha pergunta é assim, ó, quando vejo isto, por que essa diferença? Quem fez essa mudança e divulgou-a para o povo? Quem que foi que fez isso? Com que autoridade? E o próprio Frei Mauro vai responder, ele fala assim, ó, como se vê a diferença entre a Bíblia e catequese. Quanto ao 2º mandamento, agora entenda o que aconteceu, qual foi a estratégia, qual foi a diferença na escrita e por quê. Quanto ao 2º mandamento, como também ao desdobramento do 10º mandamento da Bíblia, em 2 mandamentos na catequese. Então, o 10º mandamento foi feito 2, ok? E o 2º mandamento também não existe. Tem outras mudanças que você observa claramente. Agora, olha quem fez essa mudança. Foi Santo Agostinho, né, que é conhecido como Santo Agostinho. Ele fez catequeticamente essa divisão, dizendo que já no seu tempo não havia mais idolatria. Amigos, vocês são pessoas que pensam, a idolatria é adorar outros deuses. E ele fala, não tinha mais idolatria, então não precisa mais do 2º mandamento. Agora ele continua também dizendo assim, ó, suprimiu então no seu elenco catequético o 2º mandamento da Bíblia, incluindo no 1º mandamento, e desdobrou o 10º mandamento da Bíblia. Essa divisão permanece ainda hoje na igreja. Irmãos, amigos, permanece na igreja, mas não permanece, na Bíblia é diferente. E a gente, como homens e mulheres que somos tementes a Deus, nós vamos precisar fazer sempre uma escolha.
Vamos ficar com a Bíblia ou aquilo que as pessoas acham que devemos acreditar? A Bíblia fala em guardar o sábado, o Frei Mauro escreve. Olha isso, como o dia do Senhor. A igreja manda observar o domingo. O importante é a observância do dia do Senhor. E eu faço sérios pontos de interrogação aqui. É mais importante, diz a palavra de Deus, amigos, obedecer a Deus do que aos homens. É mais importante obedecer a Deus do que aos homens. A igreja observa o domingo, mas a Bíblia fala para observar o sábado. A gente precisa fazer uma escolha. O cardeal Gibbons, no século XVII, ele escreveu assim, podereis ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Um cardeal escrevendo. E não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. Não tem. Os 8 textos que falam para guardar o domingo, mencionei para vocês aqui. Só tem 8. E nenhum deles fala para guardar o dia da ressurreição de Jesus. Aí ele fala assim, e não encontrareis uma única linha que autorize a santificação do domingo. As Escrituras ordenam a observância religiosa do sábado, dia que nós nunca santificamos. Porque o sábado foi mudado para o domingo. Eu encontrei esse texto em Ezequiel, que me deixou assim, chocado. Eu quero mostrar, e estou mostrando para vocês. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Entre o santo e o profano não fazem diferença, nem discernem o imundo do limpo. E os meus sábados escondem os olhos, desviam o olhar do sábado do Senhor. E assim eu sou profanado no meio deles. No livro de Ezequiel também, no capítulo 20, o verso 20, a palavra de Deus diz assim, e é fenomenal. Santificai os meus sábados. O que é santificar? Separe o dia de sábado. Guarde o dia de sábado. Repouse no dia do sábado. Não faça a tua própria vontade no dia do sábado. Obedeça a minha palavra. Faça o bem. Cuide das pessoas. Faça aquilo que é certo. Mas santificai os meus sábados. Por quê? Servirão de sinal, diz a palavra de Deus, entre mim e vós. Por quê? Para que você saiba, olha isso, que eu sou o Senhor vosso Deus. Por que guardamos o sábado? Porque nós sabemos quem é o nosso Deus. O sábado nos mostra que nós temos um Criador. Amém por isso? O sábado mostra que a gente tem um Criador. Por isso, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando me perguntaram, pastor, quando foi que o sábado foi mudado para o domingo? Começou no ano 312, com a vitória de Constantino. Foi ampliada no concílio de Laodiceia. E Agostinho, o Santo Agostinho, abre e fecha muitas aspas. Esse homem, ele catequeticamente reestruturou os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus já havia falado disso, que haveria um poder que mudaria os tempos e a lei. E ele está em ação. E nós precisamos hoje aqui nos apegar no Deus das promessas. E como que a gente faz isso? Nos voltando para a palavra de Deus, observando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Que Deus te dê forças, que Deus te dê ânimo, que Deus te dê coragem para ser fiel à palavra do Senhor. Amém. Você quer ficar em pé para nós orarmos agora? Senhor nosso Deus e Pai, como é bom vir à Tua casa de oração. Encontrar os amigos, louvar o Teu nome, ouvir a Tua voz também através da palavra. Às vezes a palavra ela é, como diz ela própria, ela mesma, é como uma espada, Senhor, que penetra o íntimo do nosso ser e vai lá no fundo e mexe com as nossas, não só as nossas emoções, mas mexe também com as nossas convicções. Eu sei que o Senhor tem homens e mulheres sinceros ao Senhor em todos os lugares. E eu sei que o Senhor está chamando homens e mulheres sinceras para obedecerem o Senhor de fato, de verdade. Desperta, Senhor Deus, homens e mulheres sinceros e fiéis à Tua palavra. Nós precisamos muito do Senhor. Nós, por nossa própria vontade, a gente vai longe do caminho do Senhor. Mas nós não queremos que a nossa vontade prevaleça hoje.
mas sim a tua vontade. Sabe, Senhor, nos ajuda sempre a ficarmos com a palavra, com a Bíblia. Nos ajuda a obedecermos sempre a tua voz. O Senhor fala que o Senhor é o bom pastor e as tuas ovelhas ouvem a tua voz. Faz-nos ouvir sempre a tua voz, Senhor. Abençoa cada família representada aqui, os amigos, as amigas que estão acompanhando o culto também pelo YouTube. Que o Senhor os visite com a tua bênção, com a tua graça. E faz de nós, Senhor, homens e mulheres segundo o teu coração. O Senhor é o Deus de promessas. As tuas promessas estão mostrando para nós que o Senhor se importa, que o Senhor nos ama e que o Senhor está prestes a chegar. Por isso, Senhor, prepara o teu povo, prepara cada um de nós para estarmos prontos para o dia glorioso da tua vinda. Oramos mais uma vez por aqueles que estão sofrendo, por aqueles que estão em dificuldades, por aqueles, Senhor Deus, que estão precisando que uma porta se abra. Abre as portas, Senhor, visita o teu povo e sê conosco ao voltarmos para casa, guarda-nos e livra-nos de todo mal, no nome de Jesus, amém.